Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Bem-vindo ao podcast do Rio Ônibus, o seu ponto de encontro para conversas sobre mobilidade urbana, transporte público e as histórias que movimentam o Rio de Janeiro. Eu sou Paulo Valente, diretor de comunicação do Rio Ônibus, e te convido a embarcar com a gente nesse bate-papo que conecta você à nossa cidade. Hoje vamos falar sobre o sistema rodoviário, a integração dos modais e os impactos disso para os usuários do transporte público na cidade do Rio de Janeiro. Nosso convidado é William de Aquino, engenheiro de transportes, consultor em mobilidade urbana, sócio da Sinergia Estudos e Projetos e um dos mestres que eu tenho, uma das pessoas com quem eu mais aprendi ao longo da minha história aí nos transportes. William esteve no seminário sobre o transporte público na região metropolitana do Rio, realizado pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, e agora trouxe esse debate para o nosso programa. William, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do podcast do Rio Ônibus. Em meu nome, em nome do João, nosso presidente, seu amigo, a gente te agradece aí pela disponibilidade e certamente é uma oportunidade dos nossos ouvintes que ainda não tiveram a oportunidade de assistir uma palestra sua, um curso que você ministra, de conversar com você sobre transporte, sobre mobilidade urbana, terão hoje essa oportunidade de aprender com um dos maiores especialistas que nós temos aqui no nosso país. Obrigado aí por participar com a gente, William. Muito obrigado pelo convite. Um abraço a você, Paulo Valente. Obrigado ao João também, amigo de muito tempo, já vou ver amigo de muito tempo. É um prazer estar com vocês. O assunto mobilidade é o nosso campo de prazer muito grande na área profissional. Estamos aí trabalhando há algum tempo. Eu sou o diretor regional da Associação Nacional de Transportes Públicos, a primeira organização brasileira ligada à União Internacional de Transportes Públicos a tratar dos assuntos de mobilidade e do conceito de expandir e difundir o conhecimento de transportes. Foi fundado da ordem de 50 anos por um grupo de profissionais, entre eles o Plínio Asman, que era o presidente do metrô, recém-falecido, e a ANTP tem como um dos sócios há muitos anos a Rio Ônibus. E algumas empresas daqui, também o metrô do Rio, a Secretaria Municipal de Transportes, etc. Então é muito prazer estar com vocês, o assunto é muito importante. O Rio de Janeiro é um lugar que se destacou ao longo desses muitos anos. Nós temos mais de 250 quilômetros de ferrovia. Aqui no Rio de Janeiro nós temos uma quantidade de ferrovias da ordem de extensão que quase igual a grandes capitais do mundo, como Paris, como Londres, como Nova York, São Paulo. Então a nossa rede de ferrovias é muito grande. O nosso sistema hidroviário já transportou mais de 200 mil passageiros, antes da ponte, obviamente, né? O primeiro ônibus com ar-condicionado no Brasil foi aqui no Rio de Janeiro. Quando foram criadas as áreas seletivas, tinha ônibus com ar-condicionado e as pessoas só andavam sentadas. Agora é assim, tudo comum, né? Foi o primeiro lugar no Brasil a adotar bacias de operação ou áreas. A segunda maior faixa exclusiva, Paulo Valente, no mundo foi no Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, onde passavam 850 ônibus por hora, por sentido, mais de 50 mil passageiros por hora. Era diferente do Transbrasil, não tinha parada, mas só perdia para o Lincoln Tunnel no estado de Nova Jersey para Nova York, que chegava a 1.200. Foi o primeiro lugar a usar paradas seletivas, foi pioneiro no uso do gás, junto com o Natal. Muitos destaques de operação. O metrô nosso chegou a transportar mais de 800 mil passageiros. Nos mega eventos, o sistema de transporte do Rio de Janeiro é uma coisa impressionante. Vocês lembram aí, Jornada Mundial da Juventude, Olimpíadas, grandes eventos, como é que o sistema de ônibus funciona. Agora mesmo você vê as operações que o sistema de ônibus faz entre o Terminal Alvorada e a estação de Jardim Oceânico para levar o pessoal lá no Rock in Rio. O primeiro bilhete metropolitano foi aqui, tem uma rede de BRT e BRS sensacional. E a gente não pode esquecer uma coisa importantíssima. O Rio de Janeiro é a região metropolitana do Brasil com o maior percentual de pessoas andando em coletivos. O São Paulo tem mais gente andando de automóvel, todos os lugares o percentual de automóvel é mais alto. Por que será que usam tanto transporte coletivo no Rio de Janeiro?
por que é que nós temos tanta gente nos ônibus, nos metrôs, apesar de estarmos longe de onde nós gostaríamos, mas o maior percentual de deslocamentos na região metropolitana do Brasil em transporte coletivo é da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é com muito prazer que a gente vai falar sobre esse tema aqui. Então, olha, você está falando aqui e eu estou lembrando da criação dos frescões, né, que é o transporte seletivo no início dos anos 70 ali. Eu era criança, mas eu lembro a empresa, era a Aviação Forte, estava recebendo frescões, e era uma coisa assim, isso não vai dar certo, ônibus com ar-condicionado e tudo, isso virou um padrão. E você falou, a gente tem recentemente show da Lady Gaga, show da Madonna, 2 milhões de pessoas sendo escoadas em pouco tempo, sempre tem uma reclamação ou outra, mas em lugar nenhum do mundo você consegue transportar tantas pessoas pelo transporte público, como no Réveillon aqui, todo ano a gente tem o Réveillon, tem tudo. Então, o transporte público... Funciona, é uma beleza, na verdade. O nosso transporte público aqui no Rio de Janeiro, ele sempre foi uma referência. Olimpíadas, Copa do Mundo, a Jornada Mundial da Juventude, você colocou bem. E com tudo isso, ele está hoje numa crise, quer dizer, parece ter uma crise permanente que foi instalada. E eu queria então trazer a tua visão sobre isso, com tudo isso que a gente tem de bom, de inovador, de boas tecnologias que hoje são comuns a todo mundo, a gente começou a utilizar por aqui, só que a gente passa ainda uma crise severa. Já se passaram 2 acordos judiciais aí com a prefeitura, o sistema de ônibus vive um período de recuperação aí desde 2022, mas é sempre alvo de críticas, de combate. A gente vê o mototáxi proliferando, vê o carro por aplicativo e o transporte público perdendo passageiro para o transporte individual, apesar de tudo isso que você colocou, de vantagens que nós temos. Então, como é que você enxerga esse cenário tão complexo? Olha, eu vejo que nós temos uma desorganização social e metropolitana que tem reflexos muito sérios na segurança, e isso reflete muito no transporte também. Houve uma perda do poder aquisitivo na região metropolitana do Rio, desde a época da fusão e anterior mesmo, depois que a capital saiu daqui. Há um alto desequilíbrio social. O índice de Gini, que indica a distribuição ou a concentração de renda aqui no Rio de Janeiro, é muito elevado. Isso mostra um desequilíbrio social, onde as pessoas de renda alta querem ocupar mais vias com os automóveis, mais viaduto, mais túneis, e, em compensação, a população, maior parte dela precisa de transporte coletivo. As tarifas estão muito elevadas, vis-à-vis o poder aquisitivo. Não vou discutir quanto o custo. Estou falando que a tarifa está elevada, o custo também está elevado. Então, tem um desequilíbrio. O custo aumenta, a gente precisa de aumentar o custo, de melhorar a operação, mas a tarifa precisa ser reduzida para ficar compatível com a capacidade de pagamento. Sim. Há uma falta de garantia contratual, isso é indubitável, e de recursos a longo prazo. Isso que você falou é verdade, os mecanismos de financiamento, de custeio e investimento oscilam muito, existem atrasos nos pagamentos em várias cidades, em termos das tarifas zero, em termos da tarifa, do diferencial entre tarifa, para não ser elevada, e custo, que é elevado. Não há garantia contratual efetiva. Há uma desintegração dos sistemas de bilhetagem, eles não têm interoperabilidade, não tem, a verdade é essa, independente de um ou outro, porque o fato é que não tem interoperabilidade. A gente vai ter aqui, mais uma vez, declarado essa semana pela prefeitura, que quem estiver fazendo bilhete único vai ter que usar 2 bilhetes físicos. Eu tenho 3 bilhetes únicos na minha carteira, 4 bilhetes únicos na minha carteira, então não tem bilhete único nenhum, né? Envelhecimento do conhecimento e alta rotatividade do quadro técnico, a prefeitura, as prefeituras, o Estado, não tem plano de carreira, há um envelhecimento muito grande do conhecimento. Eu tenho 73 anos, ainda estou trabalhando, claro, não é para parar de trabalhar, mas a gente sente uma falta no meio do caminho, e a gente não pode esquecer que está havendo mudanças profundas no uso do solo, a região metropolitana como um todo. A tarifa influencia no uso do solo. As pessoas vão morar nas soluções que são as áreas subnormais, as chamadas favelas, para gastar menos, para trabalhar em deslocamentos. Existem problemas climáticos que estão dando efeitos graves.
O padrão de deslocamento está mudando, quer dizer, você não precisa, por exemplo, ir ao centro da cidade para ir comprar nada. Você faz pela internet. Isso faz efeito na mobilidade e está tendo um efeito muito grande essa questão de aplicativo. Você pega um Uber ou 99, você tem as mototáxis. Nós estamos aumentando demais o volume, a quantidade de mototáxis, a quantidade de motos nas cidades. Estão colocando faixa para moto. Sim, isso aí é igual à situação de favela. Tem favela porque a pessoa não quer morar longe de onde trabalha. Tem faixa para moto porque está tendo moto demais. Agora, as motos com excesso de velocidade, a gente já vê transporte de carga em moto, que não é apenas umas entregas pequenas, não é só uma mochilinha, bujão de gás, eu já vi até coisas maiores. E isso está levando a uma perda de demanda e uma baixa qualidade nas tarifas, nos transportes, e tarifas altas. Então, eu acho que essa problemática é muito grande. E o que acontece? Os automóveis individuais e os apps estão congestionando cada vez mais as vias. Para em frente a um shopping, qualquer shopping, tem uma fila no final da tarde de carros tipo Uber, atrapalhando o acesso ao estacionamento, fica esperando ali para quando forem chamados entrar. Ora, eles ocupam vagas das vias e atrapalham, gerando uma necessidade de investimento em vias. Enquanto o transporte coletivo traz benefícios incomparavelmente maiores em termos econômicos, sociais e ambientais. Isso aí é repetir o óbvio de novo, toda vez. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma situação que falta uma estratégia, uma definição de longo prazo, e ficam sendo tomadas em vários lugares medidas imediatistas para tampar buraco. E a coisa gera uma falta de interesse em investimento. Por que está acontecendo problema na supervia e nos ônibus? Por que está acontecendo nas barcas e nos corredores? Quer dizer, então o problema é sistêmico. Não é um problema de um modo, é um problema geral. As empresas de ônibus têm problemas pontuais? Tem. Agora, convence alguém a fazer um investimento num lugar onde tem milícia, que tem tráfico de drogas, que tem todo... É complicado. Isso aí é o vácuo do poder. E a natureza tem horror ao vácuo. Aonde o Estado não entra, o Estado no sentido geral, alguém entra. Aí entra o tráfico, aí entra a droga, aí entra a violência. Então, esse tipo de coisa é um problema geral que está atingindo a sociedade como todo, está atingindo a mobilidade e a sociedade em cada um dos modos. Não é só nos ônibus, porque também os trens estão assim. Também o metrô está com um problema. Então, quando você não faz uma visão sistêmica, não tem um entendimento geral entre municípios e estados, a situação fica complicada. Então, é isso aí que eu acho que está levando a essa... E essa segurança institucional é fundamental. Sim. Ter cada mudança de governo, eu sou amigo do governador, ou do presidente, ou do outro prefeito, não pode. Nós temos que ter uma participação da sociedade de uma forma estruturada e bem arrumada. Quando se dá um exemplo, Madrid funciona bem. Madrid teve um caos. E só passou a funcionar direito lá na Espanha quando quando eles se sentaram e resolveram a parte institucional. Aqui no Rio, o que precisa é isso. Mas não é só no Rio, não. Está precisando em Pernambuco, está precisando na Bahia, está precisando em vários lugares. Essa questão institucional, de ter um marco institucional e contratos bem cumpridos, é fundamental. Sim. Então, dentro desse contexto, a gente pensando então no papel das instituições e até no papel dos operadores de todos os modais, como é que você avalia a importância da colaboração entre esses entes públicos? Você colocou que é necessário que haja uma conversa que se resolva a questão institucional. Você acha que, por exemplo, para te garantir que o transporte público seja garantido realmente como é um direito da população e tudo isso, a criação de uma agência metropolitana que venha resolver, porque aqui a gente fala do ônibus, do trem, do metrô, da barca, do VLT, do BRT, dos alternativos também, tudo isso junto numa região metropolitana em que você sai do Rio, entra em Caxias e Nova Iguaçu, parece que você está na mesma cidade, não há mais uma grande divisão física. E aí tem o interesse do governador, tem o interesse do prefeito, tem o interesse do outro prefeito e tal. Como é que você enxerga uma saída institucional para isso? A criação de uma agência metropolitana, de uma agência reguladora, como é que a gente pode colocar o interesse geral à frente dessa grande confusão que a gente tem hoje no institucional no Rio de Janeiro? Eu acho que a questão institucional e o poder é fundamental. Nós temos que, sociedade, Associação Comercial, FEComércio, FIRJAM, Clube de Diretores de Logística, Clube de Engenharia, a Rio Ônibus, a CEMOV, ou seja,
todos os setores da sociedade, os setores produtivos, as organizações não governamentais, nós temos que realmente, digamos assim, sentar e ver que a questão institucional e poder tem que ser modificadas. Os homens públicos devem entender que o interesse coletivo é maior que o seu interesse político. Isso é um ponto muito importante. Os políticos, muitas vezes, não abrem mão da ambição das eleições e acabam privilegiando aquela questão mais curta da eleição e esquecendo de deixar um legado para a humanidade. Alguns políticos, em determinados momentos da sua história, entenderam isso e colocaram o legado de longo prazo como questão fundamental. Mas, em outros momentos, eles partem para uma coisa mais imediatista. Então, é imperioso, Paulo, para mim, a sociedade conseguir aglutinar o governador, prefeitos, deputados, senadores na busca do interesse coletivo. Eu acho que a gente tem que repetir o que eu falei há pouco. A natureza tem horror ao vácuo. E onde o poder público se ausenta, o terrorismo urbano, a violência, as drogas ocupam, sequestram a população e fazem famílias como reféns. Eu acho que nós temos que tratar a mobilidade como o SUS, que é um exemplo de sucesso. O SUS brasileiro é o maior sistema integrado de saúde do mundo. O modelo inglês, que era modelo para a gente, está para trás do nosso. Então, o SUS, Sistema Único de Saúde, é um bom exemplo. Não é perfeito, tem problemas, mas a gente, em qualquer lugar do Brasil, a gente é tratado de uma maneira padrão básica, né? A mesma coisa tem que ser o sistema de mobilidade. Nós temos que ter um sistema único de mobilidade na região metropolitana do Rio, eventualmente em Volta Redonda, Barra Mansa, nos aglomerados, eles têm que ser tratados de uma forma integrada e não apenas como uma questão de cada prefeitura trata de um modo, do seu contrato. Não pode continuar desse jeito, porque a população está pagando muito caro. E isso está aumentando o custo para a economia. E se aumenta o custo para a economia, prejudica a nossa competitividade com outros estados. Nós perdemos competitividade com Vitória, na região metropolitana, nós perdemos a competitividade com Extrema, lá no sul de Minas, na parte de carga, nós perdemos competitividade com Juiz de Fora e a Zona da Mata, que carga vai para o aeroporto de Goianá em vez de ficar no do Rio, porque nós temos problema de transporte. Então, se nós não baixarmos os custos de transporte em geral, inclusive na parte de passageiros, que é muito forte a questão, nós não tivermos um modelo institucional integrado, nós não vamos resolver. Então, nós temos que arranjar uma forma, buscando lideranças que não estiverem envolvidas com questões partidárias e de eleições, para fazer um modelo institucional metropolitano. Isso é fundamental. Certo. Eu tinha uma outra pergunta que, de uma certa forma, você já me respondeu aqui, falando da importância da interação entre os modais no funcionamento das cidades, né? De ter realmente essa tarifa de ter integração física, integração tarifária, de se considerar tudo isso. Mas você falou do Sistema Único de Mobilidade. Eu já conversei anteriormente aqui com o Nazareno, que acho que é uma pessoa que vem tocando. Outros técnicos também falaram sobre isso. Você poderia, para a gente relembrar aqui, falar um pouco da ideia desse SUM, né, que seria o SUS da mobilidade? Como é que você enxerga isso? É alguma coisa que está em andamento? Tem alguma informação que você possa dar aqui para o nosso ouvinte? Olha, Paulo, o Sistema Único de Transporte é um conceito, né? É uma ideia de tentar explicar que há uma necessidade de haver uma decisão firme e honesta de um modelo institucional em prol do bem comum. Esse que é o fundamental do Sistema Único de Transporte. Nós temos que ter uma decisão de implantar o entendimento institucional para o bem comum e não para a questão de um modo ou outro. Sim. O Sistema Único de Transporte, ele tem que ter, independente de ser municipal ou estadual, um fundo de financiamento estável e confiável. Não pode ser uma coisa que aparece, vou fazer as linhas de metrô 2, 3, 4, aí eu vou fazer a 3, ao mesmo tempo, você vê só, neste momento nós estamos 2 estudos só para a linha 3 de metrô entre o Rio e Linha. 2 estudos, quer dizer, o negócio não dá para entender. O Sistema Único de Transporte, ele considera imprescindível a integração física, operacional e tarifária. A integração tarifária não é só de bilhetagem, mas é da política tarifária. A tarifa do trem, ela tem que ser estudada junto com a abordagem de tarifa do ônibus de Belfor Roxo, de Caxias, mas ela não tem que ser tratada junto com a de São Gonçalo, porque São Gonçalo não tem trem. Sim. Mas os ônibus de Belfor Roxo, de Caxias,
e os entre essas cidades e a região metropolitana, tem que ter uma tarifa que esteja o mesmo jogo, daí o bilhete único. Tem que ter um bilhete único mesmo. As questões de controle, os órgãos que se entendam. Os operadores não estão tão preocupados quanto parece. Eu quero o meu bilhete. Eles querem ter um bilhete, porque senão o tempo de embarque, o tempo de desembarque, a forma de controle operacional não funciona. Então você precisa de um bilhete único. Isso que o Sistema Único de Transporte prega. Tarifas baratas, tarifas módicas, porque transporte é fundamental. E pagamento por serviço. Isso já tem, mas tem uma parte, não tem em todos. Há uma necessidade de revitalizar o sistema ferroviário. Nós estamos hoje com uma quantidade de passageiros ainda muito pequena. A gente tem definido aqui na região metropolitana um investimento de uns 300 milhões por ano de reais em via permanente. Isto não é muito. Durante 6 anos, se vai dar uma estruturação urbana, porque o Rio cresceu ao longo da ferrovia. Está aí a extração primeira de Mangueira, está aí as várias estações que tem ao longo da ferrovia, que viraram até tema de samba. Tem que haver ampliação da implantação do BRT e BRS de forma integrada com a ferrovia e com as barcas. Tem que ser implantado o trecho Estraço-Carioca e Niterói-Alcântara do metrô. Tem que aumentar a prioridade de transporte coletivo para os ônibus na região metropolitana. Tem que implantar sistema de controle e fiscalização eficazes, porque para vocês, operadores, seja de ônibus, de metrô, de trem, não tem problema. Se você estiver recebendo aquilo que é contratado, pode controlar o que quiser. Não faz diferença. Eu me lembro de um caso, eu não te conhecia ainda, Paulo, eu trabalhava no governo, chamava DTC, que era o órgão que controlava as linhas do Estado, né? Hoje chama DETO. E eu me lembro que nós recebemos um pedido de Brasília, na época do governo basicamente militar, de que uma empresa de ônibus chamada Teresópolis deveria ser caçada. Era uma intervenção sem sentido. Por que de Brasília alguém ia querer caçar uma aviação de ônibus? Aí eu fui para a rodoviária Novo Rio, era diretor de planejamento, fui entender o assunto. E cheguei lá, virei para o empresário, botando aquela sapiência toda dos meus 20 e poucos para 30 anos. Você tem que botar ônibus, você tem que botar, porque vou acabar essa empresa, não vamos caçar. Aí ele falou, doutor, mas eu tenho ônibus. Mas por que ele não bota ônibus? Porque ele tinha uma tabela horária e ele tinha que soltar ônibus de meia em meia hora, ou de hora em hora. E sexta-feira as pessoas chegavam, queriam subir. Ele tinha os ônibus. Eu falei, cadê os teus ônibus? Manda ver. Aí começou a chegar ônibus. Eu enchi os ônibus, foi criada a ponte rodoviária no Grito, Sim. na Novo Rio, enchi um ônibus. Quem quer subir? Agora, vai. O pessoal tinha uma passagem para as 10 horas na poltrona 14 e qualquer uma sentada no primeiro ônibus que saísse. Resultado, o ônibus tinha. Por quê? Porque o poder público que eu representava, que eu era autoridade naquele momento, me desculpe usar o termo era autoridade naquele momento, mas era um diretor, não via que podia ter uma flexibilização, queria intervir. Então, o sistema tem que ter controle. Hoje, com celular, com tudo isso que tem na mão, é possível. Então, o Sistema Único de Transporte é isso. É colocar Estado, município, trem, metrô, sistema de bilhetar, fundo, contrato, funcionando direito. Funcionando direito. Então, esse é o conceito. Ele é simples. Nós estamos mais ou menos em que situação? Nós estamos mais ou menos hoje, Paulo, no Sistema Único de Transporte, igual à questão do bilhete do Vale Transporte. Já tem o conceito, já tem a ideia, está naquela agora fase onde o Afonso Camargo vai criar a lei e, juntamente com setores privados, começam a fazer a operacionalização dos bilhetes. Nós estamos lá atrás, ainda na época do Vale Transporte de papel, sendo pesado para poder funcionar. Lei do Vale Transporte, criada pelo Sarney lá atrás. Do Sarney. Nesta fase ainda. Tá? Tem um caminho longo para ir. Mas o importante é que as pessoas começaram a falar a mesma coisa. Tem que falar, todo mundo aqui na região metropolitana do Rio tem que sentar e conversar. A gente entende a questão política, a gente respeita as autoridades, a gente respeita pessoas que são do bem, são pessoas que, da sua maneira, estão querendo resolver da maneira delas, da maneira boa. Só que não necessariamente eles têm a informação ou a especialização para isso. Então a gente entende que tem que trazer isso. E para isso é importante uma liderança fora dos setores para fazer uma liderança nacional, regional, para que puxe essas coisas. Então, muito basicamente bom. Isso é o Sistema Único de Transporte. Certo, muito bom. Então, para a gente fechar, a gente falou sobre problemas que a gente enfrenta sobre essa questão do Sistema Único de Transporte, que nos traz uma boa visão sobre o futuro. Assim, é possível fazer,
mas as pessoas têm que se mobilizar, a sociedade tem que se organizar. A gente fala muito isso aqui, até antes do primeiro acordo, quando as pessoas criticavam, o sistema vinha em franca decadência, já tínhamos 11 empresas em recuperação judicial, o sistema encolhendo, um sistema que, saindo da pandemia, a gente chegou a ter 8 mil ônibus na rua, estavam rodando com 2.500, hoje já são 4 mil, mas era um momento difícil. E eu sempre falava que, olha, a gente tem que discutir, não é a questão do ônibus, é que mobilidade urbana a gente quer para a cidade, que cidade a gente quer, com que mobilidade, qual o papel dos transportes públicos dentro desse sistema de mobilidade, o que é que cabe ao ônibus e definir. Transporte público de qualidade, assim como a segurança, a educação, a saúde, ele tem um custo. E o transporte de boa qualidade tem um custo elevado. Mas esse custo já não tinha como ser pago pelo modelo anterior, em que era remunerado Sim. somente pelo pagamento da passagem. Então, a gente tinha que discutir quanto custa esse sistema e quem vai pagar essa conta. Então, veio subsídio, tem cidades aí com a questão da tarifa zero, mas ainda permanece essa questão de como pagar a conta. Você falou do Vale Transporte. Quando vem a tarifa zero, há um empresário que dá o Vale Transporte, deixa de dar o Vale Transporte, é uma economia para ele. Não acho que o negócio que deva ser mantido, por exemplo. O Vale Transporte vai para esse fundo de mobilidade, junto com taxa de estacionamento, junto com parte da arrecadação de impostos, para fazer com que a gente possa ter aí essas tarifas subsidiadas, como a gente tem, tudo isso. Mas então, se falando aí de tudo que você falou, disso que vem em curso aí, essas discussões sobre tarifa zero, sobre subsídio, esse momento, você acha que a sociedade já está mobilizada para a gente começar a andar? Você falou uma coisa muito importante. Finalmente, eu acho que os empresários, o poder público, a sociedade civil organizada, a academia, todos estão com a mesma visão. Eu acho que isso facilita muito a gente caminhar, né, na direção de resolver o problema. Então, você, com a tua experiência de quem começou com 20 e poucos anos, estava lá esqueci, no DTC. DTC, que veio antes DTC. do Neto. Eu me lembro que eu, quando comecei a trabalhar, ainda era, tipo assim, pós-adolescente, tinha que ter o cartãozinho do motorista que era registrado no BTC, ele não tem o BTC, não pode trabalhar. Então, eu peguei essa época e peguei o surgimento do Vale Papel, era criança, viu o ônibus com ar-condicionado chegar. Então, você que viveu tudo isso, tem essa experiência aí de mais de 50 anos dentro do transporte, trabalhando, estudando, fazendo projetos maravilhosos aí que você faz. Você acha que a gente vai conseguir ter aqui no Rio de Janeiro uma mobilidade, no Brasil todo, mas especialmente no Rio de Janeiro, uma mobilidade que seja eficaz e seja inteligente? Você tem essa esperança? Você vê a gente caminhando para isso? Qual a tua visão aí sobre essa questão? Vou tomar um pouquinho mais de tempo do que possível, mas você vai me permitir, depois você edita. À vontade. Primeira coisa é a seguinte: eu vou te explicar quem sou eu. Eu sou um pessimista frustrado. Eu tenho Essa é boa, nunca ouvi esse um termo. amigo, que é o Plínio, que faleceu agora, ele dizia Dr. William, ele me chamava de Dr. William de brincadeira, né? Porque ele que era o doutor. Doutor William, você é um pessimista frustrado, você é um incompetente, não consegue ser pessimista. Então, esse é o William. Então, Essa é sim, eu boa. acredito que nós vamos voltar a conseguir. Eu acredito que nós vamos conseguir o Rio de Janeiro melhor. Eu acredito nisso. Eu não saio daqui, meus filhos moram aqui, a minha empresa está aqui. Claro que eu estou mudando o meu papel na empresa, claro, pela própria natureza da vida. Né? Hoje são meus filhos que tocam. Né? Eu sou hoje um consultor deles. Mas eu vou lhe contar 2 casos do William. Eles não são mentira. Sim. Porque eu não preciso de inventá-las. Eu moro na Barra e eu vou para o meu escritório no Flamengo de metrô. Sim. Quase diariamente. Quase, porque eu não vou todos os dias. Hoje, por exemplo, eu pego uma van ou um ônibus na porta, na Sena Bitiba, e vou até a estação Jardim Oceânico, entro no metrô, desembarco na estação Flamengo e ando mais 700 metros, 600 metros até o escritório. Ida, raciocínio contrário, na volta. Sim. Na volta, ou eu volto. Tem uma van no meu condomínio, enfim, eu ando de metrô. Vou e volto. Hoje é sexta-feira. Hoje sextou. Agora eu estou contigo. Depois tem umas outras coisas para fazer. De noite eu vou sair. Se eu saísse com um grupo de amigos da Zona Sul, que eu tenho, que é um determinado grupo de amigos, minha mulher e eu pegaríamos um táxi, um Uber, seja o que fosse, até a estação Jardim Oceânico,
Iríamos de metrô para Ipanema, ou iríamos até a estação Cinelândia para assistir um show lá no Riachuelo, Sim. ou a gente ia de metrô, quando dá 11h30 da noite, a carruagem vai virar abóbora, nós pagamos a conta, pegamos o metrô, viemos, pegamos um táxi aqui na estação Jardim Oceano, isto quando eu não vou de carro e deixo o carro estacionado Sim. ali. Isso é rotina. Amanhã, é sábado, eu vou a um restaurante lá em Botafogo. Eu sou católico, primeiro eu vou passar na missa do Colégio Santo Inácio. Sim. Então eu vou à missa, vou de metrô, vou de carro até a estação Jardim Oceano, vou até a estação Botafogo, vou a pé até a missa de Santo Inácio, de lá de Santo Inácio vou até no restaurante que fica perto da Cobal, raciocínio de volta, mesma coisa, 11h30, abóbora, isso é a realidade. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fui numa reunião em Nilópolis. Eu podia voltar de carro, ou pegar um Uber, o que fosse. Eu voltei de trem. Eu fui de carro, porque a minha equipe ia seguir pela Dutra. Voltei de trem, peguei um trem em Nilópolis e vim até a Estação Central. Do meu lado estava um garoto de 20 e poucos anos, que estava saindo naquele dia do sistema penal. Estava indo pegar para a rodoviária Novo Rio, me mostrou a liberação, estava indo para casa e queria fazer uma surpresa para os pais em Angra, que ele tinha saído e tal. Estava conversando. No dia que as pessoas entenderem que as pessoas da classe média, como eu, tá? Que andam de metrô para beber, para encontrar, para trabalhar, ou vão pegar o trem, e conscientizarem que transporte público não é para os pobres andarem, é para nós todos andarmos, ganharmos economia. Isso é que nós temos que passar. Hoje, eu vou com um outro grupo de amigos que não entende que tem que andar de coletivo, eles vão de carro. Então, vão sair 3 carros com gente de táxi, porque vai se beber, alguma coisa assim. Então, não gasta 3 ou 4 carros. Enquanto essa classe média, os ricos são menos, mesma coisa. Não entender isso, nós não vendemos essa ideia que transporte público é para todos. Em Paris a gente anda de transporte coletivo, Sim. Em Londres a gente anda de transporte coletivo, em Washington a gente anda de transporte coletivo, em Moscou a gente anda de transporte coletivo, e daqui para Portugal tu vai de transporte coletivo, o avião da TAP é transporte coletivo, a única coisa é que ele bate asa. É Não é verdade? Não vai. Mas você vai na primeira classe, mas é transporte coletivo, agora, pois. Se cair, vai todo mundo junto. E vai todo Pode ser mundo na junto. primeira classe, pode ser na Mais ou econômica. menos. Agora tem um indiano que resolveu não ir junto também, né? Isso é outra complicação. Não é verdade? Mas é verdade. Se cair, vai todo mundo junto. Então, este é o conceito. Nós não fizemos. Então, eu acho, Paulo, que a grande bandeira que eu tenho levantado é nós temos que procurar alguém que seja fora do setor. Portanto, não serve você, não serve o presidente do metrô, não sirvo eu. Temos que arranjar pessoas que tenham um bom nome na sociedade, convidá-las para liderar isso. Pessoas que tenham nome na sociedade fluminense, carioca, que não estejam, eu quero candidatar a prefeito, a governador, a deputado. Não, eu quero dedicar um tempo meu a uma causa. Como o Plínio dedicou a NTP, e tem outros grandes nomes aqui no Rio de Janeiro, eu não vou citar, até mesmo para não queimar esses nomes. Pega uma pessoa, um homem ou uma mulher de brilho e mostra, nós temos que fazer e chamar essa pessoa para essa causa. É isso que eu acho que é o grande desafio que vocês, operadores do metrô, do trem, das barcas e dos ônibus, municipais ou intermunicipais, vocês têm que descobrir essa pessoa. E chamar essa pessoa e falar, olha aqui, nós vamos lhe pagar, nós vamos lhe dar um problema. Você defender uma causa do bem. Você não precisa defender o meu modo. Você não precisa defender o meu contrato. Você não precisa defender a minha tarifa. Eu não quero isso. Eu quero que você defenda o modelo institucional do Sistema Único de Transporte Metropolitano do Rio de Janeiro. Eu quero poder chegar e internar alguém no Hospital da Posse, ou quero internar no Hospital Lourenço Jorge, ou no Pedro II. Aonde for. É o tratamento. Eu sei que se acontecer uma emergência, é o que o meu médico fala, William, se você estiver passando mal, vai para o Hospital X, você sofreu um acidente, vai para a rede pública. Sim. Porque quando na rede pública eles vão te atender. Não é assim que a gente aprende? O teu médico já te falou isso? Tem acidente contigo? Corre para o hospital, vai para a rede pública. Depois a gente te tira de lá, te leva para o hotel, te leva para outro. Mas a emergência vai para lá. Então nós temos que ter no transporte esse entendimento. É necessidade, é emergência, leva o Lourenço Jorge, leva para Bom Sucesso, leva para Souza Guiar, o que for. Essa é a rede pública de hospitais que nós temos no Rio, municipal, estadual. Isso nós temos que ter em transporte. Então nós temos que escolher alguém, nós temos que arranjar um líder.
pessoa que, remunerada pela sociedade, através dessas organizações, defendam a causa, defendam o bem, não defendam o modo. Esse que eu defendo, eu acho que esse é o caminho. Então, olha, William, a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast. Queria te agradecer muito aí pela participação, pela discussão que você trouxe. Você coloca realmente a gente para pensar. E essa tua dedicação, esse teu ativismo que eu conheço há muitos anos, sempre buscando uma melhoria para o nosso transporte e, acima disso, para o transporte público, para a mobilidade, para a qualidade de vida das nossas cidades. Isso aí é fundamental. Então, no meu nome, no nome do João Gouveia, nosso presidente, de toda a nossa equipe aqui, muito obrigado por ter participado com a gente de mais esse episódio aqui do podcast do Rio Ônibus. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Tá bom, obrigado. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez ao William de Aquino, engenheiro de transporte, consultor em mobilidade urbana e sócio da Sinergia Estudos e Projetos, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Rio Ônibus. Obrigado por embarcar com a gente, continue nos acompanhando e fique ligado para não perder o próximo destino. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.